Então, gente, vamos iniciar agora o segundo vídeo da nossa de medidas da saúde coletiva, nosso assunto de medidas da saúde coletiva, falando de morbidade, ok? Morbidade fala sobre quê? Remete ao quê? Doença, não é isso? Então vamos lá. São as medidas, o que é morbidade? São as medidas relativas ao comportamento das doenças e dos agravos, certo? Como é cálculo de morbidade de maneira geral? São os números de casos de uma doença dividido pela população exposta vezes 10 elevado a n, certo? Isso aqui é aquela constante que a gente falou. Na epidemiologia, a morbidade ela é exposta em forma de incidência e prevalência, ok? O que são pessoas expostas? Como diz aqui, população exposta. Pessoas expostas são apenas aquelas pessoas potencialmente suscetíveis a adoecer da doença em questão. Adoecer da doença em questão. É isso mesmo. Por exemplo 1. Acidente de trabalho. Só quem está exposto a um acidente de trabalho é quem trabalha. E a determinados acidentes de trabalho. Ok? Agora, quando eu falo de Covid-19, quem é a população exposta? Toda a população, assim como dengue e outras doenças que a gente conhece, ok? Então, guarda esse conceito aí. A população exposta são as pessoas que estão suscetíveis a adoecer daquela doença. Ok? Vamos entrar no conceito agora de prevalência, ok? E presta bem atenção para a gente não confundir com incidência, ok? Vamos lá. Prevalência, e todos esses conceitos foram tirados do Roucoairol e do Pereira, é o termo descritivo da força com que subsistem as doenças. Subsistem, certo? Subsistência. O que é subsistência? Subsistir, de acordo com a Aurélio Online 2020, é manter-se vivo, continuar a existir, conservar, sobreviver ou perdurar. E aí, pegando esse conceito que eu estou te dando agora, pensa na tua cabeça, o que é doença aguda e o que é doença crônica. Quem subsiste mais delas duas? Subsiste, ok? Segura aí. Prevalência é o número de casos de uma população definida em um certo ponto. Veja aqui nas minhas aulas, onde eu coloco de vermelha para você prestar atenção. Subsistem aqui. E é o número de casos definido em um certo ponto no tempo, ok? Conceito de Roucoairol também. A prevalência, ela soma os casos anteriormente com... Anteriormente a quê? Anteriormente ao período de tempo que eu estou analisando, ok? Então, ela soma os casos anteriormente conhecidos que ainda existem com os casos novos, certo? Isso são conceitos de prevalência. Agora, vamos relativizar isso? O que é o coeficiente de prevalência? É o número de casos conhecidos de uma determinada doença, dividido pela população exposta, que já vimos o que é, vezes 10 elevado a uma constante. Ok? O que é que influencia a prevalência de doenças? Lembra de agudo e crônico aí, certo? Vocês já devem ter visto esse gráfico em algum lugar. O que é que ele diz aqui, ó? Essa torneirinha que entra é o que faz a prevalência aumentar. E a torneirinha que sai é o que faz a prevalência reduzir. Então, se eu tenho alta incidência, eu vou ter alta prevalência. Por quê? Eu tenho os casos que já existem, mais os casos novos que estão entrando. Se existem pessoas que imigram, elas entram naquela determinada população e já estão doentes. Então, isso também aumenta a minha prevalência. Certo? O que é que faz a prevalência reduzir, então? São as curas, beleza? Óbvio. São os óbitos, óbvio também. E os casos que emigram, saem, porque lembre que toda vez que eu vou calcular um índice desse, um coeficiente desse, eu estou calculando ele para uma determinada população, ok? Então, é isso. Deu para entender? A gente vai fazer exemplo mais na frente para fixar melhor isso. Ok? A prevalência é diretamente proporcional ao tempo de duração da doença. Quanto maior o tempo, maior a prevalência. Crônica e aguda, mais uma vez. Segura aí o conceito.
certo? Então, gente, o que é prevalência? Eu tenho dois tipos básicos de prevalência. Um que é o que a gente usa no dia a dia e outro que a gente quase não usa, segundo nossa querida Maria Zélia Roquairol, e eu vou explicar por quê, ok? Prevalência pontual é aquela que a gente utiliza no dia a dia. É definida em relação a um ponto de referência temporal, um ponto X, um ponto mesmo, um dia. Geralmente, em termos de doença, são dias. E traduz a fração da população que é portadora naquele dia do evento em consideração. E aí eu lhe pergunto, uma doença bem aguda, é fácil ou é difícil a gente saber quem está portando aquela doença naquele dia lá? É fácil ou é difícil? Aguda, certo? Segura aí. E temos a prevalência lápsica ou no período, que ela soma os casos pré-existentes, ou seja, que existiam. É uma prevalência no período. Ela não é muito usada, segundo o Roquairol, viu? Mas seria a soma dos casos que já existiam mais os casos que continuam existindo, mais os casos novos. Só que aqui também entra os que se curaram, tipo, nesse dia aqui, não tem mais esse caso. Mas nesse período esse caso existiu, então ele entra na minha prevalência, ok? Os que curaram, os que morreram, os que deixaram de ser acompanhados naquele determinado local. Então, prevalência lápsica é num período de tempo. Mas, por definição, eu vou voltar aqui para vocês verem. O que é prevalência? É o número de casos em um determinado ponto, ok? Mas a gente vai ver a diferença de incidência para prevalência lápsica, nem se preocupem. Agora vamos passar para o nosso segundo conceito, nossa segunda forma de expressão das doenças na comunidade. Incidência. Olha só, a incidência já diz o seguinte: é um termo descritivo da força com que acontecem as doenças, não é mais subsiste, é acontecem, com que surgem, ok? Então, pensa aí de novo em agudo e crônico. Quem é que surge com mais força? É a crônica ou é a aguda? Aguda, que se transmite muito fácil, ou aquela crônica que não é tão fácil de ser transmitida. Quem é que acontece mais? Quem é que causa mais? Ok? Eu não dei a resposta. É a aguda, beleza? Como na prevalência são as crônicas. São os números de casos novos. Caso novo. Então, quando eu começo a contar a prevalência, a incidência, não interessa os casos que já existiam. Eu quero saber deste período até esse de tempo, quantos casos novos ocorrem naquele período. Eu quero saber quantos casos novos ocorrem daqui para cá. Beleza?